Olá, somos o Grupo 14 e hoje vamos apresentar a história do Linux. Meu nome é Eduardo Neves e. Que é isso? Tipo assim, você passa no meu nome é Eduardo Neves. Quando eu falar Eduardo Neves, você pode passar. Olá, somos o Grupo 14 e hoje vamos falar sobre a história do Linux. Meu nome é Eduardo Neves. Bom, nosso objetivo é explicar como o Linux surgiu, qual foi o papel do projeto GNU e da licença GPL. Como o kernel evoluiu e por que o Linux é hoje uma peça central da infraestrutura moderna, desde alguns servidores até alguns dispositivos móveis. Bom, para entender a história do Linux, temos que entender o contexto pré-Linux. Antes do surgimento do Linux, o sistema operacional Unix era uma referência em robustez e funcionalidade. Unix era um sistema operacional multitarefa e multiusuário, que foi desenvolvido na década de 1970. Sua arquitetura modular influenciou profundamente o desenvolvimento de vários outros sistemas. E também tínhamos o Minix, criado por Andrew Tenenbaum para propósitos educacionais. Era uma versão um pouco mais compacta, mas obtinha códigos abertos do Unix. Embora ele fosse pequeno, inspirou uma nova geração de desenvolvedores, incluindo o Linus Torvalds, que foi o criador do Linux. Bom, quem foi Linus Torvalds? Ele, ele é um engenheiro de software finlandês, só que foi o desenvolvedor do kernel Linux. Ele nasceu em Helsinki, na Finlândia, em 1969. Iniciou o desenvolvimento do Linux em 1991, enquanto ainda era estudante de ciência da computação. O seu trabalho na universidade foi o berço do projeto que mudaria a indústria do software. A gênese do kernel, linha do tempo inicial. 25 de agosto de 1991, Linus Torvalds anunciou em um grupo de notícias sua intenção de criar um sistema operacional livre. Apenas um hobby, que não seria grande e nem profissional como o GNU. Em 17 de setembro de 91, alguns meses depois, o primeiro código-fonte da versão 0.01 do Linux é carregado em um servidor FTP público, marcando o início da grande jornada de kernel. É lançada a versão 0.02, já com a capacidade de executar o Bash e o GCC, o GNU Compiler Collection. E em 1994, 3 anos após o primeiro lançamento do código-fonte, o lançamento da versão 1.0 do Linux, um marco que consolidou sua funcionalidade e estabilidade. Esses primeiros anos foram cruciais para estabelecer uma base de sistema operacional robusto e em constante evolução. Bom, as suas primeiras versões e as forças de colaboração. As primeiras versões do kernel Linux, como a 0.01 e a 0.11, eram experimentais e rudimentares. A versão 0.11, por exemplo, já permitia que o próprio sistema fosse compilado em self-hosting, um passo fundamental para sua autonomia. O 0.01 em setembro de 91 tinha apenas 10.239 linhas de código. Já o 0.11 permitiu a autocompilação e começou a atrair mais desenvolvedores pela sua liberdade que estava começando a ter. A 0.95, em 92, milhares de linhas de código com suporte a mais de hardware. E finalmente a 1.0, com mais de 170 mil linhas de código, considerando pronto para uso e em produção. A colaboração global, impulsionada pela disponibilidade do código-fonte e pela licença GPL, foi o motor que levou o Linux de um projeto de hobby a um projeto de sistema operacional de nível mundial. A comunidade open source impulsionou o crescimento do Linux. O projeto GNU. Paralelamente ao desenvolvimento de kernel Linux, o projeto GNU já estava em pleno vapor, liderado por Richard Stallman.
Seu objetivo era criar um sistema operacional completo e totalmente livre, como uma alternativa ao Unix proprietário. Quem foi Richard Stallman? O Richard foi fundador do projeto GNU em 1983. Ele era um defensor ferrenho do software livre e da liberdade do usuário. Sua filosofia principal era software que garante as 4 liberdades essenciais: usar, estudar, modificar e distribuir. Ferramentas GNU. O Richard desenvolveu um vasto conjunto de ferramentas essenciais para um sistema operacional completo, incluindo o compilador GCC, a biblioteca C e o Shell Bash e as Core Utils. Por que GNU/Linux, a combinação poderosa? Para se falar de Linux, tem que se falar de GNU. Porque enquanto o Linus Torvalds estava desenvolvendo o kernel Linux, o projeto GNU já havia criado a maior parte de ferramentas de usuário, como o compilador, a shell e utilitários de sistema, necessários para um sistema operacional funcional. O Linux fornecia o coração, mas o corpo vinha do GNU, porque principalmente pelas ferramentas oferecidas, como o compilador, a shell e etc. A combinação de kernel Linux com as ferramentas GNU criou um sistema operacional completo e totalmente livre, que se tornou a base para inúmeras distribuições. Sua sinergia entre kernel Linux e as ferramentas GNU foi fundamental. Aí podemos ter o sistema Linux de operação com as ferramentas GNU. Olá, eu sou o Luiz e eu vou dar continuidade ao grande debate que foi escolher o nome e essa questão de reconhecimento. A designação GNU Linux tem sido um ponto de debate significativo dentro da comunidade de software livre. Richard Stallman e Free Software Foundation argumentam que, como o sistema operacional é uma colaboração entre kernel e Linux, os componentes do projeto GNU, o nome deveria refletir essa parceria. Então foi dito que um dos argumentos do FSF, o projeto GNU desenvolveu uma pilha completa de software livre, com o objetivo de criar um sistema operacional funcional. O kernel Linux foi um último grande componente a ser adicionado para completar esse sistema, que já estava em desenvolvimento por anos. E o argumento contra foi que muitos na comunidade, incluindo o Linus Torvalds, preferem o termo Linux, pela simplicidade e porque o kernel é um componente central que distingue o sistema de outras implementações do GNU. Passando então para a adoção moderna, que foi do Linux no século XXI, o Linux domina esmagadoramente a infraestrutura de servidores e nuvens global, sendo a espinha dorsal da tecnologia moderna. Ele atua tanto em servidores empresariais, mais de 90% de servidores do mundo rodam Linux, sendo a escolha principal para bancos de dados, aplicações web e sistemas de missão crítica, também estando presente em nuvens e virtualização, praticamente todas as maiores plataformas de computação em nuvens, como AWS, Azure e Google Cloud, utilizam Linux como seu sistema operacional fundamental. Também estando presente em containers e Kubernetes. É a base para tecnologias e containers como Docker e orquestradores como Kubernetes, impulsionando o desenvolvimento e a implantação de aplicações modernas. E por último, mas não menos importante, também ele está presente em dispositivos móveis e IoT, como por exemplo o Android, o sistema operacional móvel mais popular do mundo, que é construído sobre kernel Linux, estendendo seu alcance a bilhões de smartphones e dispositivos. Conclusão, então, da jornada contínua do Linux. De um projeto pessoal a um movimento global. O Linux nasceu da paixão de um estudante finlandês, Linus Torvalds, que busca criar o kernel de sistema operacional robusto para o seu próprio computador,
o que começou como um esforço solitário, mas rapidamente floresceu em um dos maiores exemplos de colaboração global da história da computação. Depois, a colaboração e o código aberto como fundamentos. O sistema Linux é inseparável do modelo e código aberto e da filosofia do projeto GNU. A união do kernel Linux com a ferramenta GNU e a contribuição incessante de desenvolvedores de todo o mundo, permitindo que ele se tornasse um sistema operacional completo, flexível e inovador, disponível gratuitamente para todos. E por último, a espinha dorsal tecnológica moderna. Hoje, o Linux é muito mais do que um sistema operacional. Ele é a base da internet da computação em nuvem, de bilhões de dispositivos móveis, como Android, e da internet das coisas. Sua adaptabilidade, segurança e compromisso contínuo da comunidade e garantem sua relevância e crescimento no mundo digital. Bom, aqui podemos ver as referências que utilizamos na nossa apresentação. E agora, o nosso colega Guilherme vai mostrar um pouco para a gente na prática, o Linux. Bom, agora nós vamos fazer uma pequena demonstração aqui de alguns comandos básicos do Linux. Eu estou aqui, pwd. É um comando que mostra em qual diretório você está no seu sistema operacional Linux. No caso, eu estou dentro do diretório home, dentro do subdiretório nome do usuário. Nome do usuário é o diretório pertencente a usuário com esse nome. Bom, como nesse diretório eu tenho as devidas permissões, eu posso fazer, por exemplo, um comando que é similar no Windows e no Linux, mkdir, para criar uma pasta, criamos pasta, por exemplo. Opa! Ah, é verdade, eu já fiz a pasta. cd pasta, change directory pasta, agora pwd. Home, usuário, pasta. Muito bem, aqui podemos rodar o comando touch, nome do arquivo, nome qualquer do arquivo, nome do arquivo .txt. Opa. Agora vamos escrever nesse arquivo echo, vamos mostrar nossa mensagem aqui, texto a ser inserido no arquivo. Muito bem. Agora vamos checar. Sim, o nome do arquivo está na pasta chamada pasta, dentro da pasta nome do usuário. Bom, outro comando interessante de usar é o name-a. Esse comando vai mostrar o nome do seu kernel e a versão dele. Linux e esse código longo aí, a sua versão a sua release do Linux, do kernel do Linux. Bom, achei isso. Obrigado pela atenção. Bom, para finalizar, o Linux nasceu como um projeto simples criado por um estudante de engenharia da computação
mas que cresceu grandemente com a colaboração global. E principalmente pelo modelo do código aberto. Hoje, o Linux é a base de muitos servidores, ambientes de nuvem, dispositivos móveis, como o Android, que está presente no cotidiano de muitas pessoas ao redor do mundo. Além de participar de grande parte da infraestrutura digital que usamos todos os dias. A história do Linux mostra como a comunidade global e o compartilhamento podem transformar um projeto em algo gigante. Agradecemos por assistir a nossa apresentação. Muito obrigado. Isso, fofo, fofo.